E agora barraram ali. Olá, boa noite, graça e paz, louvado seja Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mais uma noite, estamos aqui e louvamos a Deus por esse privilégio de podermos compartilhar mais um dia da palavra do Senhor. Boa noite, Mário Venâncio, meu querido irmão. Boa noite, Carlos Custódio. Grande saudade, irmão Carlos Custódio. Boa noite, Débora. Boa noite, Leila Silva. Graça e paz. Queridos irmãos, louvamos a Deus por essa noite que começa, a noite cai, o dia amanheceu. Isso é um sinal de que a aliança de Deus com o dia e com a noite está de pé. E com isso, podemos saber que as alianças de Deus conosco, com sua igreja, elas também estão de pé. Amém, queridos? Como vimos na semana passada. Boa noite, PGS Santos. Boa noite, pastor Luiz Fernando. Graça e paz, meu querido, lá de Cambuci. Boa noite, Neemias Terra. Boa noite, Walter Mazzini, meu querido irmão e companheiro de batalha. Deus te guarde aí, meu querido irmão Walter. Fique firme, pregando a palavra do Senhor. Boa noite, Ana Paula Gonçalves. Boa noite, Roberto, lá de São Pedro do Jequitinhonha. Louvamos a Deus por tanta gente maravilhosa que está chegando, para que a gente possa, então, compartilhar a palavra de Deus. Nós vamos começar orando, intercedendo algumas pessoas doentes aqui na nossa igreja. Eu queria lembrar os irmãos para a gente estar orando, né, pelo irmão João Bosco, esposo da irmã Manu. Vamos orar pelo João, orar pela Daniele, também ainda sentindo muitas dores no corpo. Orar pela Sônia Giovanelli, também ainda está sentindo dores. Vamos orar pela Márcia Simões. Orar pela Silvia Simões e pela sua filha Isabela. Vamos louvar a Deus pelo Fábio e pelo Isaac, que já estão bem melhores. Vamos orar pela Maria dos Anjos, irmão José, ainda também sentindo dores. E hoje coloquei lá o pedido da mãe do pastor Leoni. Agora à tarde estava com ela no hospital e fizeram lá o teste, deu positivo. Ela está com 25% do pulmão comprometido. Ela aspira muito, cuidado, irmãos. Então vamos orar por ela. Dona Maria, ela ainda não é salva, ainda não decidiu seguir o Senhor Jesus. Então ela precisa de graça e misericórdia do Senhor sobre a vida dela. Vamos pedir que Deus a cure, pedindo a sua bondade e a sua misericórdia sobre ela. Amém, meus queridos? Então vamos orar, pedindo ao Senhor esses milagres. Senhor, nós te adoramos nessa noite, nós bendizemos, Senhor, o teu nome, pela tua provisão nesse dia, Pai. Te damos graça, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado pelo pão de cada dia que o Senhor nos deu hoje. Muito obrigado, Senhor, pelo alimento, pelo almoço, lanche da tarde. Senhor, bendito seja o teu nome, porque a tua mão tem sido sobre nós. As tuas misericórdias, Senhor, elas não têm fim. Elas têm se renovado sobre nossas vidas. E hoje ela se renovou, Pai. E por isso te adoramos nessa noite. Ó Deus, bendito seja o teu nome. Senhor, estamos aqui na dependência do Senhor. Precisamos do Senhor, dependemos do Senhor.
e queremos rogar a Ti, Pai, pelos nossos irmãos, amigos, parentes, pessoas que cada dia, Senhor, têm surgido com contaminação, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia dos nossos irmãos que estão enfermos. Ó Deus, visita a vida da Márcia nesta hora, visita nosso irmão João, ó Deus, a Daniele, visita, Senhor, a Sônia Giovanelli, visita a irmã Maria dos Anjos, irmão José, visita, Senhor, nesta hora a Silvia Simões, a sua filha, Senhor, visita aquela pequenina, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado pela cura do Fábio, do Isaac. Ó Senhor, louvamos o Teu nome, porque o Senhor está curando o Teu povo, Pai. Mas aqueles que ainda não estão curados 100%, continuamos rogando que a Tua mão bendita toque na vida deles, Senhor, toque no corpo, no pulmão, e que expulse e repreende todo vírus, Senhor, todo mal, em nome de Jesus. Para a glória do Teu nome, Senhor, Te daremos honra e glória. Ó Deus, rogamos pela mãe do Leonia, Dona Maria, Senhor, que nessa tarde foi, ó Deus, positivada naquele teste. Senhor, cura aquela vida. Ela ainda não fez o encontro com o Senhor, ainda não decidiu, Senhor, pela salvação da sua alma, confessar o Teu nome como único e suficiente Salvador da sua vida. Ó Deus, cura ela, Senhor, do físico e cura também da alma e do espírito, concedendo a ela, Senhor, vida eterna e vida com abundância, em nome de Jesus. Rogamos pela vida dela, Senhor, tenha misericórdia. Ó Deus, rogamos por aquelas ovelhas lá de São Paulo, da igreja do pastor Flávio, Deus, aquela família que também está positivada. Senhor, tem misericórdia. O pai, a mãe e os filhos, Senhor, que o Senhor possa curá-los, restaurá-los da sua saúde, em nome de Jesus. Rogamos também por aquele jovem que hoje sofreu um acidente de motocicleta, está hospitalizado. Senhor, tem piedade daquele jovem, traz cura sobre ele, Senhor, manifestando a Tua bondade, a Tua graça, em nome de Jesus. Visita, Senhor, os hospitais nessa hora, cada um que está infectado, Senhor, tanta gente infectada que nós não conhecemos. Rogamos por ela que o Senhor possa curar, trazer cura, Senhor, a essas pessoas. Guarda os médicos, enfermeiros que também estão se contaminando, Senhor, na sua profissão, estão dando a vida ali, Pai, para que outros sejam curados. Senhor, guarda cada equipe médica, cada enfermeiro, guarda, Senhor, os bombeiros, Senhor, os motoristas de ambulância, Senhor, os policiais, aqueles que estão, ó Deus, expostos, Senhor, tenha piedade, manifesta, Deus, a Tua graça sobre eles, glorifica o Teu nome nesse tempo, guarda a Tua igreja, visita a Tua igreja, Senhor, nesse país. Rogamos pelo nosso país, rogamos pelo presidente da República, pelos governadores, Senhor, os ministros, concede a Tua direção, orientação nesta hora de pandemia, que eles possam buscar em Ti, Senhor, a direção correta para o país, para os estados e para cada cidade, cada município desse país, Senhor. Que a Tua mão poderosa se manifeste sobre a nossa nação. Em o nome de Jesus, nós Te rogamos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Graças a Deus, porque podemos rogar ao Senhor as suas misericórdias. Podemos clamar a Deus, porque Ele é um Deus de graça e de misericórdia. Ele é um Deus de bondade. Amém, queridos? Boa noite, Alcina. Boa noite, Elisete. Boa noite, Robson. Boa noite, Monique. Sejam bem-vindos. Que a graça do Senhor alcance o coração de vocês. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 19. Esse é o texto que estamos meditando já há algumas semanas. Estamos indo bem devagar, versículo a versículo, fazendo uma exposição bíblica do Salmo 19, que fala da excelência da criação e da excelência da palavra de Deus. Salmo 19, versículo 8. No domingo nós olhamos o versículo 7, hoje a gente vai olhar o versículo 8.
Boa noite, Priscila Dantas. Boa noite, Sandra Silva. Boa noite, Noemi Santos. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 19, versículo 8. Diz o seguinte: se você tem a tua Bíblia, abra. Se você tem caderno, pegue o caderno, caneta na mão, para que você então possa anotar e depois você poder voltar no estudo e estar remoendo ali a palavra de Deus, olhando com alegria os preceitos do Senhor. Boa noite, João Bosco. Fique firme, viu, queridos? Deus há de curar você, para a glória do seu nome. Boa noite, Natália Conceição. Diz assim, então, Salmo 19, versículo 8. Nós vamos ler do 8 até o final, como temos feito sempre. Depois, então, a gente volta para meditar no verso 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo. Em os guardar, a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Louvado seja Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Queridos, quero abrir aqui um parênteses. Nós anunciamos no Face que estaremos também transmitindo ao vivo pelo YouTube. Porém, o YouTube não permitiu. Nós estamos gravando e depois vamos disponibilizar lá no nosso canal. Você pode procurar lá e se inscrever lá no nosso canal do YouTube. O nome é Marcos Fernandes, ok? Então vamos lá. Versículo 8 fala dos preceitos do Senhor. Diz que eles são retos e eles alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Nós temos visto que nesse texto, a lei do Senhor, que é o versículo 7, ela tem alguns sinônimos. Nós vimos lá no primeiro dia os diversos sinônimos. E aqui no verso 8, a lei do Senhor tem dois sinônimos para a lei do Senhor. Primeiro sinônimo, palavra preceitos aí. Segundo sinônimo, mandamento. Muito bem, preceitos significam instruções. Nós já tínhamos visto também isso, que tudo isso aí significa a instrução do Senhor. Então, os preceitos do Senhor são as instruções do Senhor. O mandamento do Senhor significa a mesma coisa, queridos. Instrução do Senhor. Mandamento aí significa uma ordem direta. O mandamento significa, então, uma ordem divina de Deus. Preceitos e mandamentos. Os preceitos do Senhor são retos. Essa raiz aí para a palavra preceitos é uma raiz que expressa a ideia de que Deus está prestando atenção à maneira como deseja que as coisas sejam ordenadas. Ou seja, Deus dá uma instrução e fica olhando, fica observando se nós vamos, de fato,
fazer a coisa como ele deseja que ela seja feita. Então, queridos, isso tem para nós uma relevância muito grande. Quando diz aí que eles alegram o nosso coração, e é claro que os preceitos de Deus, eles só terão os efeitos desejados se nós o amamos como retos e desejáveis para nós. Quando nós vamos à palavra de Deus, né, os mandamentos, preceitos e todos os sinônimos que você pode achar nesse salmo e em toda a Bíblia, se a gente for ao Salmo 119, nós vamos achar mais sinônimos ainda. Quando nós vamos a eles, querido, com a intenção focada de agradar o coração de Deus, crendo que eles podem ser úteis para a nossa vida, aí sim, eles terão um grande benefício em nossa vida. Eu só vou ter esse ganho, esse benefício com os preceitos de Deus, se de fato eu creio que eles são puros e que eles são retos, né? Aí diz que eles são retos e que eles são puros. Então, quando eu vou aos preceitos de Deus, quando eu abro a Bíblia, crendo que o que eu vou ler, o mandamento que está ali escrito, eles são puros e retos, e que eles vão trazer alegria ao meu coração, aí sim, queridos, eles terão um tremendo efeito na minha vida. Isso significa que eu preciso ir à palavra com fé, crendo que eles terão efeito na minha vida. Boa noite, irmã Maria José, boa noite, Eliane, boa noite, Jane. Então, queridos, a gente precisa ir à palavra, aos preceitos de Deus, com essa expectativa, crendo nisso, que eles são retos, que eles são puros, e que eles vão trazer alegria ao nosso coração. Aí sim, de fato, eles vão produzir um efeito tremendamente desejado ao nosso coração, à nossa vida, coisas que a gente nem imagina. Eles vão iluminar os nossos olhos, né? O texto diz que os mandamentos do Senhor, eles são puros e eles iluminam os nossos olhos. Então eu preciso ir à palavra nessa expectativa, olhando para eles, crendo que eles são retos, que eles são puros e que eles vão trazer alegria à minha alma e eles vão iluminar os meus olhos. Porque é isso que o texto diz, que os mandamentos do Senhor, eles são puros e eles iluminam os nossos olhos. Amém, queridos? Pois bem, além de, no versículo 8, além de Deus aí ter dois sinônimos, ela tem também dois adjetivos que nós acabamos de olhar para eles. Duas qualidades. Essas duas qualidades, elas vão desenvolver em nós mais dois benefícios, né? Primeira qualidade do mandamento, da lei, da instrução, do preceito, é que eles são retos. Ou seja, não há desvio neles, não há erro nos preceitos de Deus. O segundo adjetivo, né, a segunda qualidade, é que ele é puro. Não há contaminação. Esse é um período que a gente anda assustado com essa palavra, contaminação. Cada vez que a gente pega algo na rua ou traz uma sacola para dentro de casa, a gente quer passar álcool 70, álcool gel, lavar com sabão. A gente quer tirar a contaminação, não é verdade? Mas o texto diz que os mandamentos, eles são puros. E a consequência, queridos, na nossa vida, da retidão do mandamento e da pureza dele,
elas são duas consequências diretas quando nós vamos a eles. Eles vão trazer alegria ao nosso coração e eles vão iluminar os nossos olhos. Duas qualidades que vão trazer dois benefícios. Mas é preciso a gente prestar atenção em um detalhe. Eu só vou ter os benefícios se eu for à palavra, se eu for ao mandamento, se eu for ao preceito, crendo que eu vou achar neles retidão e pureza. E é lógico que à medida que eu vou à palavra, eu vou ao mandamento, eu não só preciso crer que neles há retidão e pureza, como eu preciso andar em retidão e em pureza. Uma coisa está ligada à outra. À medida que eu ando na pureza da palavra, na retidão da palavra, logo eu tenho alegria no coração e os meus olhos estão abertos. Assim como estou olhando para os irmãos estão olhando para mim, aí na tela, seja do smartphone ou do computador, sendo que o texto está falando aí de outro tipo de olhos abertos, não apenas os olhos físicos, mas também os olhos da alma. Então, querido, preste bem atenção nisso. A palavra de Deus, os mandamentos de Deus, os preceitos de Deus, eles são retos e são puros. Duas qualidades, pureza e retidão. Elas andam juntas de mão dadas. E elas trazem dois benefícios para nós. Alegria na alma e pureza nos olhos. Olhos abertos. Eles alegram o coração e eles iluminam os olhos. Esse é o poder da palavra, apenas aí no versículo 8. O poder da palavra é muito maior do que isto, vai muito além. Eu queria olhar com os irmãos rapidamente, Salmo 119, versículo 105. Se você está com sua Bíblia, por favor, vamos ao Salmo 119, versículo 105. Esse é um texto muito conhecido. Boa noite, Badu Ribeira. Boa noite, Marcos Henrique e Arthur Vinícius. Boa noite, Marcos Vinícius. Toda a família reunida, ouvindo a palavra. Nós estamos presos, mas a palavra de Deus não está presa. Amém, queridos? Salmo 119, versículo 105. Diz aí o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Prestou bem atenção? Como é que a palavra de Deus ela tem esse poder de trazer luminosidade para a nossa vida? E perceba que aí não está falando apenas dessa luz, mas ela vai muito além. Quando diz lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Querido, à medida que lemos a palavra, que estudamos a palavra, nossos olhos vão se abrindo e a gente então pode caminhar na luz do Evangelho, na luz de Cristo. Jesus disse para os discípulos: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. Logo, a gente pode pensar que, ao contrário disso, quem não segue a Cristo, quem não vai à palavra, anda em trevas, não tem a luz do mundo. Seus passos podem tropeçar facilmente, porque a palavra não está sendo lâmpada para os pés, nem luz para o caminho. Eu queria que a gente prestasse bastante atenção
nessa questão da palavra como luz para a nossa vida, a palavra como luz para o nosso caminho, até, queridos, a volta de Cristo. Não é apenas para um momento, mas para toda a nossa vida. E eu queria ir com os irmãos a Apocalipse. Apocalipse capítulo 3. Jesus dá um conselho ali para a igreja de Laodiceia. E ele vai falar exatamente sobre luz para os olhos. E ele vai falar de pureza. E a palavra de Deus, nesse versículo 8, ela tem poder e autoridade, graça, para trazer à nossa vida essas duas questões, esses dois benefícios. Retidão para a vida. Retidão fala de pureza. E luz. Vida pura, vida reta e vida iluminada. Vamos lá, Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Carta à igreja em Laodiceia. Boa noite, Tamara Lima. Boa noite, Alex Brito, meu filho na fé, pastor Alex. Um forte abraço, meu querido. Apocalipse capítulo 3, versículo 14, diz assim o texto. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois diz, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem. Versículo 14, Jesus ele se apresenta. Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Nós vimos todas essas questões aí já durante o Salmo, que Jesus é a fiel testemunha, Jesus é o princípio da criação de Deus, ele é o Amém, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E ele então começa dando uma palavra para a igreja. Conheço as tuas obras. A igreja tinha obras, mas eram apenas obras, queridos. E aí então ele começa a dar um conselho para aquela igreja. E eu queria me ater nesse conselho nas duas questões que tem a ver com o Salmo 19, verso 8. Versículo 17, ele diz aí, pois dizes, a igreja estava dizendo, né, eu estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Né, a igreja estava se achando, e ela faz então
ela dá uma palavra, né, que tem tudo a ver com a soberba. A igreja estava soberba, ela estava em si mesma, crendo que ela era rica, que ela tinha abastança, que ela era muito feliz. Mas aos olhos do Senhor, aos olhos de Deus, era tudo ao contrário. Ela era pobre, ela era infeliz, ela era miserável. E para piorar, era cega e nu. Tudo de ruim que uma igreja poderia ter. Mas a igreja estava se achando. E eu fiquei pensando e meditando, via de regra, queridos, nós temos uma postura como essa. Nós não chegamos a dizer isso. Ah, eu estou rico, eu estou abastado, eu não preciso de coisa alguma, nem de nada, nem de ninguém. Mas geralmente a nossa postura mostra isso. Como assim? Quando nós não lemos a palavra, nós não vamos à Bíblia, nós não oramos, não pedimos a Deus direção pela sua palavra e em oração, nós não pedimos conselho ao discipulador ou ao pastor ou a um irmão mais maduro na fé. Quando nós não fazemos nada disso, queridos, e a gente vai tocando a nossa vida, nós estamos dizendo exatamente isso. Nós somos autossuficientes e a gente não precisa de ajuda alguma, nem da palavra, nem de Deus, nem dos irmãos, nem da autoridade espiritual sobre a nossa vida. A gente simplesmente sabe tocar a nossa vida. Para e pensa, se via de regra não é assim. Nós temos uma tremenda dificuldade de pedir um conselho. Nós temos uma imensa dificuldade de buscar em Deus direção para todas as coisas na nossa vida. E é exatamente isso que a palavra ela quer nos ensinar. Quando ela diz que a palavra é lâmpada e a palavra é luz para o nosso caminho. Que os mandamentos são retos, são puros, que eles alegram o nosso coração e que eles iluminam os nossos olhos. Mas quando nós não vamos aos mandamentos, aos preceitos, nós quebramos a cara, queridos, e ficamos exatamente ao contrário do que a palavra diz. A gente fica triste, angustiado, amargurado, e a gente fica como um cego, dando cabeçada, tateando de um lado para o outro. E aí, geralmente, quando procuramos o pastor, o discipulador, o irmão mais velho, na fé, mais maduro na fé, é quando já quebramos a cara e já deu tudo errado, e aí então a gente vai procurar ajuda, socorro, mas já fizemos tudo de errado. Então, queridos, nessa noite a gente precisa parar e refletir sobre isso. Olha o conselho que Jesus está dando para aquela igreja. Aconselho-te. Vamos agora aí ao versículo 18. Aconselho-te que de mim, é de Jesus, compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Pois bem, quando ele diz aí vestiduras brancas para te vestires, para que não ficasse exposta a nudez, não é que eles andavam nus na cidade, não é que eles estavam sem roupa. As roupas brancas, querido, na Bíblia falam de pureza, falam de uma vida reta, de uma vida pura. É esse o sentido. Aconselho-te que de mim compres vestiduras brancas. Ou seja, eles estavam vestidos, mas as vestes estavam sujas. As vestes não estavam brancas. Ou seja, a vida deles estava suja, estava manchada pelo pecado.
O pecado é como uma nódoa na roupa, né? Não sabem o que é uma nódoa? De banana ou de jaca, né? Quem foi garoto como eu, que subiu o morro para pegar jaca, voltávamos com a roupa cheia de nódoa. Aquilo ali não saía mais. O pecado é mais ou menos assim. Ele suja as nossas vestes. Graças a Deus que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, nos limpa e nos lava de toda transgressão. Boa noite, irmã Silvia Simões. Boa noite, Silvia Camilo, minha prima. Queridos irmãos, nós precisamos diariamente ir à palavra para que as nossas vestes fiquem brancas, porque a palavra é que vai trazer confronto à nossa vida. Nós podemos olhar a palavra e aí então vamos olhar para nós mesmos e vamos poder fazer uma autoanálise e saber se as nossas vestes estão brancas de fato ou não. Muitas das vezes temos que ir a um irmão mais maduro na fé, a um líder, a um discipulador, para nos mostrar com mais clareza os princípios da palavra que vão trazer essa pureza para nós. E Jesus estava aconselhando isso exatamente àquela igreja. Eu aconselho que vocês comprem vestes brancas, para que não seja manifeste a vergonha da nudez. O pecado, querido, na nossa vida, ele nos envergonha. Diante de Deus, ele nos deixa como se estivéssemos nus, sem roupas. Aparecendo, então, as nossas vergonhas. Já percebeu que quando estamos em pecado, a gente não quer orar, não quer ler a palavra. Quando o irmão vem na nossa direção, a gente quer desviar do irmão. A gente muda de conversa, exatamente porque o pecado, ele traz vergonha à nossa vida. E o conselho que o Senhor Jesus traz a nós é o mesmo que ele dava àquela igreja de Laodiceia. Aconselho-te que de mim compres vestes brancas, para que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Quando a gente vê textos bíblicos, eu li aí com os irmãos, lá em Eclesiastes, capítulo 9, verso 8. Vamos dar um pulinho ali em Eclesiastes. Deixa aí marcado em Apocalipse, depois nós vamos retornar aí. Eclesiastes 9, 8. Tem um conselho ali para nós, que fala exatamente de vestes brancas. Eclesiastes, livro de Eclesiastes, capítulo 9, verso 8. Vestes brancas na Bíblia, querido, significa pureza e santidade, em toda a Bíblia. Você vai olhar os textos, você pode olhar aí vários textos. Depois nós vamos olhar mais 2 textos, que vão falar de vestes brancas. Todas elas falam de pureza na vida, retidão na vida, vida reta, vida pura, vida limpa diante de Deus. Eclesiastes 9, verso 8 diz aí o seguinte: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Presta atenção no detalhe. Em todo tempo, manhã, tarde e noite, em todo tempo, a nossa vida deve estar em santidade diante de Deus. Agora, como, queridos, eu vou manter a vida em santidade com as vestes brancas se eu não vou à palavra todos os dias, se eu não buscar na palavra, se eu não meditar, se eu não gastar tempo na palavra? Como eu manterei as minhas vestes brancas nesse tempo, que é um tempo de grande pecado? Esse é um tempo de iniquidade. O pecado, ele está em toda parte, tenazmente nos rodeando, como diz lá o nosso irmão Pedro na sua carta, que o pecado tenazmente nos rodeia.
Queridos irmãos, é preciso então andarmos com a palavra no nosso coração o tempo todo, e para que ela esteja no nosso coração, a gente precisa ler, a gente precisa estudar o tempo todo, manhã, tarde e noite, todas as vezes que possíveis, ler e estudar, estudar e ler, para que ela então possa entrar em nós, para que ela possa fazer parte do nosso sangue. Cada vez que você conversar com alguém, a palavra de Deus vai estar nos teus lábios, como diz lá o salmista Davi, no final do Salmo 19, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor. Rocha minha e Redentor meu. Mas para que as palavras da minha boca sejam as palavras de Deus, eu preciso meditar nelas. Jesus foi quem disse: a boca fala daquilo que o coração está cheio. Logo, se eu estou cheio da palavra, cada vez que eu abrir a boca, a palavra vai se manifestar, a palavra vai sair, ela vai fluir através dos meus lábios. Mas eu preciso ir à palavra, eu preciso estudar, eu preciso ler, eu preciso me deleitar na palavra, queridos. E esse tem sido um grande esforço dos pastores nesse tempo, em que as ovelhas não querem estudar a Bíblia, não querem ler a Bíblia. É preciso voltarmos à palavra, como igreja, queridos. E esse conselho de Jesus, ele é atual para nós. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado, vestes brancas e colírio para os olhos. Amém? Nós vamos voltar em Apocalipse. Apocalipse capítulo 7, verso 9. João tem uma visão dos santos glorificados. E eles estão vestidos de vestiduras brancas. Sempre com vestiduras brancas. João, Apocalipse capítulo 7, verso 9. João tem uma visão de uma grande multidão. Apocalipse 7, verso 9. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. A multidão que João viu, queridos, de santos na glória, estavam com vestes brancas. Lá no céu não vai entrar pecado. Lá no céu só vai entrar aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Aqueles que tiveram as suas vestes embranquecidas pelo sangue do Cordeiro. E no final do Apocalipse, capítulo 22, vamos ler mais esse texto. João teve uma série de visões. João está na ilha de Pátimos e Jesus está mostrando a ele as coisas dos últimos dias, as quais estamos perto. Nós estamos mais perto do que João, queridos, porque já se passaram 2000 anos e o fim está próximo. E se faz necessário andarmos com vestes brancas para que possamos ter direito a entrar na cidade. Apocalipse capítulo 22, versículo 14. Olha que João diz aí. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Queridos irmãos, amigos, aqueles que estão nos ouvindo, se você ainda não passou por essa experiência, se você ainda não entregou a tua vida ao Senhor Jesus Cristo, faça nessa noite, para que você tenha o direito a entrar na cidade pelas portas, para que você tenha direito à árvore da vida. Jesus disse que todo aquele que crê nele tem a vida eterna. Se você essa noite decidir, aí onde você está, na sua casa, no seu quarto, aonde você estiver, se você decidir entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e dizer que ele, a partir de hoje, de agora, ele vai ser o Senhor da tua vida,
Ele vai ser o salvador da sua alma. Ele, então, pode fazer um milagre na tua vida, pode transformar a tua vida completamente. E aí o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, vai lavar os seus pecados. E é exatamente isso aqui que o texto está dizendo. Aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aí é uma linguagem simbólica, né? Lavar a vida no sangue de Jesus. É entregar a tua vida a Jesus, é pedir a Jesus que venha sobre você e limpe a tua vida completamente, que transforme o seu coração, que tire você o desejo do pecado, o desejo pelas coisas mundanas, e você então comece a partir deste momento a desejar as coisas santas, as coisas de Deus, as coisas que alegram o coração de Deus. Ah, querido amigo, e aí a partir desse momento, se você tomar essa decisão, as suas vestes vão ser lavadas pelo sangue do Cordeiro. E você vai ter direito à árvore da vida. E você vai ter direito a entrar na cidade celestial pelas portas. Porque veja, olha aí o versículo 15. Porque de fora vão ficar os cães, os feiticeiros, impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Esses não vão entrar na cidade santa, a cidade celestial que Jesus foi preparar para mim e para você. Mas para que você tenha o direito a entrar nessa cidade, querido amigo, você precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E para nós, igreja, Hebreus capítulo 12, versículo 14, dá uma advertência a mim e a você. Vamos ali, Hebreus, capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É uma advertência para mim e para você como igreja. Nós precisamos andar em santificação, em santidade. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, se eu de fato entreguei a minha vida a Cristo, se o Espírito Santo habita em mim, eu tenho fome e sede por essa vida de santidade, por essa santificação, por essa troca de vestimenta que Jesus está orientando a igreja lá de Laodiceia. Aconselho-te que de mim compre vestes brancas. Ali, querido, a carta está indo direcionada à igreja. Né? O primeiro versículo, vamos voltar lá em Apocalipse, capítulo 3, primeiro versículo, que é o 14, carta à igreja em Laodiceia. Laodiceia era uma cidade da Ásia Menor. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve. Ou seja, a carta está sendo direcionada ao anjo da igreja, ao pastor da igreja, mas é para toda a igreja. A expressão aí é o anjo da igreja, né? É o líder da igreja, o presbítero, o pastor da igreja. Mas a direção da carta, as palavras da carta, é para todo o corpo de Cristo que se reúne ali naquela cidade de Laodiceia. E, queridos, essa é a palavra de Deus para nós hoje. Aconselho-te que de mim compres vestes brancas, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Vestes brancas, queridos. Nós precisamos, diariamente, que as nossas vestes estejam sempre brancas. E não há como manter a brancura das vestes sem irmos à palavra. A nossa vida, para que ela seja uma vida de santidade, de pureza, nós precisamos ir à palavra de Deus dioturnamente. Amém, queridos? E o segundo conselho é o colírio para os olhos. E colírio para ungires os olhos
a fim de que vejas. Visão espiritual. As figuras que o Senhor usa para essa igreja, irmãos. Ouro refinado, vestes brancas e colírio para os olhos. Tinha tudo a ver com a cidade e com a igreja. A cidade tinha um polo muito forte, comercial, atividade comercial bancária, né? Não existia banco ainda, mas hoje, nos nossos dias, atividades bancárias, ouro, muito ouro naquela cidade. E aí Jesus fala, ouro refinado pelo fogo. A cidade também tinha uma atividade de lã. Lã era usado para confeccionar as vestes. Por isso ele vai falar vestes brancas. E a cidade também era um polo medicinal. E tinha ali fábricas de colírios, que na época eram alguns compostos de ervas medicinais para os olhos. E Jesus vai falar colírio para os olhos, a fim de que vejas. Visão espiritual, visão da alma, discernimento para perceber, querido, as coisas. Quando Jesus diz ali, colírio para os olhos, para que vejas, nós só teremos discernimento para ver as coisas espirituais, se formos a palavra. E um outro detalhe, o pecado na nossa vida, ele tira o discernimento espiritual. Então, quando nós agasalhamos o pecado, quando nós abrigamos o pecado em nossa vida, nós perdemos o discernimento espiritual. Não há como a gente discernir as coisas de maneira correta. E aí nós andamos a tropeçar, como cegos ou como bêbados, andando de um lado para o outro, porque não estamos indo à palavra de Deus. Ficamos com veste suja e com olhos fechados. Os olhos ficam cegos. A gente não consegue olhar um palmo além do nariz. Tomamos decisões erradas. Usamos palavras erradas. Fazemos coisas erradas. A vida fica confusa, queridos. Simplesmente porque não vamos à palavra de Deus. Que, lembrando lá do versículo 8 do Salmo 19, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. A pureza e a retidão da palavra vai trazer em nós, queridos, alegria para nossa alma, regozijo para nossa alma. Mesmo nesse tempo de crise e pandemia, nós podemos ter alegria na alma, porque a palavra de Deus vai trazer essa alegria. E vamos ter clareza nos olhos, vamos poder olhar as coisas com clareza, vamos poder olhar esse tempo de crise forte que se abateu sobre o mundo, vamos poder olhar com esperança, crendo que o nosso Redentor vive e que, por fim, ele vai se levantar sobre a terra. Amém, queridos? Como disse Jó, eu creio que o meu Redentor vive e que, por fim, se levantará sobre a terra. E eu queria ir com os irmãos a mais um texto agora lá no Antigo Testamento. E depois nós vamos terminar novamente no Salmo. Lá em Amós, capítulo 8, pensando aí nessa questão da cegueira espiritual, nesse tempo, queridos, eu queria alertar os irmãos. Amós, capítulo 8, lá o profeta menor, livro de Amós, depois de Joel, Amós, capítulo 8, antes de Jonas, antes de Obadias, está o livro de Amós. Amós, capítulo 8, versículos 11 e 12, há uma profecia aí sobre o fim dos tempos, tempos os quais nós estamos agora.
o fim dos tempos. Nós estamos, querido, no fim dos tempos. Diz aí o seguinte: eis que vem dias, diz o Senhor, Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e de norte até o oriente, correrão por toda a terra, por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não acharão. E aí, querido, tem dois detalhes aí. Haverá um tempo em que procurarão a palavra do Senhor e não acharão. E andarão de mar a mar. Andarão aí é andar como andar de um bêbado, desnorteado, sem direção. E quando nós olhamos para esse tempo, nós podemos perceber que esse é um tempo em que as pessoas estão assim mesmo, desnorteadas, muitas procurando a palavra de Deus, muitas não acham a palavra de Deus. Se de fato estão falando a palavra de Deus, você pode achar muita coisa por aí, mas não palavra de Deus. Porque esse é um tempo difícil, em que a palavra está escassa. Então, querido irmão, você que é nossa ovelha, você que pertence a uma igreja e o pastor é sério, está pregando a palavra, expondo a palavra, não despreze a exposição bíblica, não despreze a palavra. Vá ao estudo da palavra todos os dias, porque os tempos são difíceis. A palavra vai abrir os nossos olhos, vai trazer luz para o nosso caminho e alegria para o nosso coração. Nesse tempo de crise, não há nada mais relevante do que eu e você irmos à palavra de Deus todos os dias, buscar nela a retidão que há, buscar na palavra a pureza que há na palavra e trazer para a nossa vida essa retidão e essa pureza, porque a palavra é para ser lida e observada. Como diz nosso irmão Tiago, nós não podemos ser ouvintes displicentes, mas ouvintes e praticantes da palavra de Deus. Então, queridos irmãos, é a palavra de Deus na minha vida e na sua vida que vai trazer alegria para o nosso coração, pureza para o nosso caminhar, pureza na nossa vida, vida reta e pura. Só tem uma maneira: se andarmos observando a palavra de Deus. Vamos voltar lá no Salmo 19, versículo 8. Salmo 19, versículo 8. Boa noite, irmã Sônia Regina, minha prima. Grande abraço. Boa noite, Márcia Simões. Salmo 19, verso 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Querido irmão, querida irmã, se você deseja pureza para a tua vida, retidão para a tua vida, se você deseja discernimento na sua alma, luz para os olhos aí, fala de discernimento para a sua alma, para a sua vida. Só tem uma maneira de adquirir: você indo à palavra de Deus todos os dias, buscar nela, se alimentar da palavra, ter prazer na palavra de Deus. Aí então, você vai ter alegria no coração, você vai ter uma vida reta e pura, você vai ter discernimento para os teus olhos, mas é os olhos da alma, os olhos do coração, que vai dar a você discernimento para cuidar da sua família nesse tempo de crise, discernimento para tomar decisões certas nesse tempo de crise. Amém, queridos? Não despreze a palavra, vá à palavra, não deixe de ler a palavra nem um dia sequer, porque senão você vai ficar com veste suja e tateando como um cego, sem direção.
Não perca, querido, essa grande oportunidade de ir à palavra de Deus todos os dias. E se tiver dúvida, você pode acionar seu pastor, seu discipulador, para sanar as dúvidas. Não despreze esta oportunidade de examinar as Escrituras, porque é elas que testificam do Senhor Jesus. Amém, queridos? Nós vamos orar novamente pelos irmãos que estão passando por lutas e batalhas na enfermidade. Queridos, essa é uma hora de crise no nosso país. Os contaminados estão aumentando. No Rio de Janeiro está aumentando drasticamente essa semana, São Paulo também. Não sei como está aí na Paraíba, no Nordeste. Sei que no Ceará também cresceu bastante, Manaus. Nós precisamos clamar ao Senhor, pedir a Ele misericórdia por nós, nossa família, nossos amigos, nosso país, nossas lideranças. Vamos clamar ao Senhor, querido. E mais um detalhe, é preciso você e eu irmos à palavra, porque vamos ver dias mais difíceis ainda. As coisas vão piorar ainda, querido. Antes da curva começar a descer, nós veremos mais mortes, teremos mais lutos, e você precisa estar preparado. Já estamos sabendo de algumas pessoas que estão entrando em pane. Paz do Senhor, minha querida irmã Cristiane e meu irmão Marcos. Deus guarde esse lindo casal. Algumas pessoas estão surtando, queridos, por causa da crise que é forte. Para que você então não surte, é preciso que você permaneça diante do Senhor e da sua palavra, meditando dioturnamente, pedindo a Deus direção para a sua vida, paz para a sua alma, alegria para o seu coração, em meio a tanta tribulação. Amém? Oremos ao Senhor. Querido Deus, bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos rogar a Ti mais uma vez pelo nosso país, pelos enfermos, os infectados. Senhor, tem misericórdia. Aqueles que nós conhecemos, Senhor, nossos irmãos que congregam conosco, alguns que não congregam, alguns que estão longe em outras cidades. Senhor, tenha piedade, traz cura. Ali a mãe do Leonir, cura e salvação para aquela senhora. Ó Deus, as ovelhas do pastor Flávio, traz cura ali para aquela família. Deus, as nossas ovelhas, traz cura, Senhor, para Daniele, para João, Senhor, traz cura para Maria dos Anjos, o irmão José, a irmã Sônia Giovanelli, Senhor, a irmã Silvia e sua filha Isabela. Deus amado, traz cura para o teu povo, para a tua igreja, a nossa irmã Márcia Simões, cura e restaura, Senhor, em nome de Jesus, aquele jovem que se acidentou hoje de motocicleta, ó Deus, cura aquele moço, não permita que ele no hospital ele seja contaminado com o vírus, Senhor. Deus, guarda os médicos nessa hora, os enfermeiros, Deus, os bombeiros, policiais, aqueles que estão na linha de frente dos hospitais, Senhor, tenha misericórdia, guarda cada um, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus bendito, guarda o nosso país, guarda a economia do país, Senhor, dá direção ao presidente da República, aos senadores, aos deputados federais, aos ministros, Senhor, que haja entendimento entre o Congresso e o Planalto, o Senado e o Supremo Tribunal, Senhor, que eles trabalhem em unidade, numa só direção, Pai bendito. Toma a nossa nação em tuas mãos, visita a tua igreja, o teu povo, traz um avivamento poderoso nesta hora, inclina o nosso coração a buscar a tua face, Senhor, em nome de Jesus. Dá-nos amor à tua palavra, a cada dia que possamos estar debruçados na tua palavra, examinando as Escrituras, Senhor, para esse tempo, em nome de Jesus. Guarda meus irmãos
que estão conosco aqui na live. Abençoa cada um dos teus filhos ali na Espanha, tua filha Poliana, tua filha Sandra, Celso, Heloísa, ó Senhor, Rogério, Andressa. Abençoa o Guilherme e a Leila, Senhor. Abençoa teus filhos na Tailândia, Deus, o Davi e a Juliana, seus filhos pequeninos, guarda, livra da contaminação, guarda o Silvio e a Márcia, a Mariana, o Daniel. Deus, guarda os missionários nesta hora, guarda teus filhos, Senhor, ali na Turquia, ó Deus, a igreja que ficou na Turquia, teus filhos que foram para Uganda, na África, guarda, Senhor, o Wellington e a Paula, e o seu filho, Senhor, em nome de Jesus, guarda os missionários nesta hora, livra da contaminação. Meu Senhor amado, guarda o teu povo ao redor do mundo, nos quatro cantos da terra, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Deus seja louvado. Deus nos guarde no restante da semana. Se Deus assim permitir, no domingo, estaremos juntos novamente. Domingo, às 18 horas. Amém, queridos? Domingo ninguém está trabalhando, né? Do nosso pessoal, do nosso povo. Às quartas-feiras, nós mudamos para as 19 horas, por causa dos irmãos que estão trabalhando. Então, se Jesus não voltar, demorar um pouco mais, domingo estaremos juntos novamente, às 18 horas, continuando a meditar no Salmo 19, no versículo 9, que diz: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Amém? Deus te guarde, querido irmão, querida irmã. Um forte abraço. Aqueles que eu não vejo há bastante tempo. Certamente vai chegar o tempo em que vamos poder nos abraçar fisicamente, não apenas virtualmente. Amém, queridos? Deus te guarde, uma boa noite e tenha um sono tranquilo e reparador. Mas antes de dormir, vá à palavra, medite mais um pouco, leia e ore ao Senhor. Amém? Um forte abraço a todos.